No giro de notícias dessa semana temos 3 destaques: um acordo bilionário entre a Oracle e a OpenAI, os resultados financeiros da Oracle e também os números surpreendentes da Adobe. E para você ficar por dentro de tudo isso, é só você ficar comigo até o final. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e sejam bem-vindos a mais um Giro de Notícias, que é um quadro aqui do canal onde eu trago para você as notícias mais relevantes da semana e o impacto que todas elas terão nos seus investimentos. E vamos diretamente à primeira notícia, onde falaremos justamente sobre o acordo que a Oracle fechou com a OpenAI num valor recorde de 300 bilhões de dólares. E como que efetivamente esse acordo vai funcionar? Basicamente, a Oracle vai fornecer o equivalente a 300 bilhões de dólares em capacidade de computação em nuvem. Contrato esse que vai ter início em 2027 e vai ter um prazo de duração de 5 anos. E para você ter uma noção do impacto desse contrato em relação à receita geral da Oracle, basta pegarmos 300 bilhões, dividirmos por 5 anos, o que daria o equivalente a 60 bilhões de dólares por ano de receita a mais para a empresa. E se a gente olha para os dados dos últimos anos de receita, isso vai basicamente dobrar o tamanho da companhia. Então você pode estar observando alguns dos resultados dos últimos anos. Por exemplo, em 2021, a Oracle teve uma receita de 40 bilhões de dólares. Já em 2025, ela conseguiu crescer para uma receita de 57 bilhões de dólares. E se considerarmos que a partir de 2027, só através da OpenAI, ela vai ter um incremento de 60 bilhões de dólares por ano de receita, isso já vai fazer com que a empresa tenha uma receita muito maior, basicamente vai dobrar o tamanho da companhia e, consequentemente, também a empresa vai ter um lucro maior. E justamente por conta da divulgação desse contrato, as ações da empresa subiram absurdamente, num patamar de 42% em apenas um único dia. E se a gente pega o histórico de valor de mercado da Oracle, a gente percebe que a cada ano que passa, a empresa vai valendo cada vez mais. Então, em 2023, a empresa tinha um valor de mercado de 289 bilhões de dólares. Em 2024, esse valor subiu para 472 bilhões. E em 2025, a empresa conseguiu crescer para um valor de mercado de 830 bilhões. Sendo assim, quem investiu, por exemplo, na empresa em 2023 e segurou até hoje, conseguiu multiplicar o capital em quase 3 vezes. E uma curiosidade é que o dono da empresa e fundador, a pessoa que comanda o negócio, o Larry Ellison, ele hoje se tornou o segundo homem mais rico do mundo, com um patrimônio de 351 bilhões de dólares. E se a empresa continuar fechando bons contratos, vai chegar um momento onde ele pode até mesmo passar o Elon Musk. Mas assim como qualquer tipo de contrato, existem riscos envolvidos nessa operação. E o primeiro deles, atrelado à OpenAI, é que ela é uma empresa que ainda não tem capacidade de conseguir pagar esse valor absurdo anualmente. Então a gente tem dados que a OpenAI é uma empresa que registrou uma receita anual de apenas 10 bilhões de dólares e vai ter que desembolsar 6 vezes mais justamente para pagar a Oracle. Então a empresa precisa correr para conseguir crescer as suas operações, para consequentemente conseguir cumprir esse acordo. E do outro lado, a Oracle vai precisar investir muito em infraestrutura, vai precisar comprar chips e principalmente vai precisar emitir dívida justamente para conseguir se alavancar e construir uma estrutura suficiente para conseguir prestar esse serviço. Mas, no geral, o impacto é muito positivo para a Oracle, porque, como eu já citei várias vezes, a empresa vai crescer absurdamente, algo que também está muito atrelado ao setor ao qual a empresa presta serviços, atrelado à inteligência artificial. Então, não só a OpenAI, mas muitas outras empresas vão acabar precisando cada vez mais dos serviços de computação em nuvem que a Oracle consegue oferecer. E para você ter uma noção de como esse mercado de inteligência artificial ainda tem muito a crescer, basta olhar para algumas estimativas. Então nós temos que a expectativa é que até 2030 o mercado de inteligência artificial tenha uma movimentação de 1,8 trilhões de dólares. E comparando com o dado de 2023, até 2030, o crescimento médio anual previsto é de 36,6% ao ano. Notícia 1 finalizada, podemos partir para a notícia 2 envolvendo os resultados da Oracle. Mas antes, já aproveita para curtir esse conteúdo e se inscrever no canal,
porque assim você fica por dentro dos próximos vídeos. Agora sim, vamos para os resultados da Oracle, que acabaram sendo bastante positivos. Então a empresa conseguiu apresentar um bom crescimento para esse primeiro trimestre fiscal do ano de 2026. E vamos olhar com muito mais detalhe como que a empresa conseguiu obter esse crescimento, começando com a avaliação de receita por segmento. Então hoje a Oracle basicamente tem 4 fontes principais de receita: cloud, software, hardware e também a prestação de alguns serviços, e a gente percebe claramente, a partir dos resultados, sempre comparando 3 meses com fim no dia 31 de agosto de 2024 e o mesmo período equivalente em 2025. E o que a gente consegue perceber? Que o principal segmento, o segmento de cloud, mais representativo para a companhia, foi o que mais apresentou crescimento, saindo de uma receita de 5,6 bilhões para 7,1 bilhões de dólares, uma alta de 28%. Próximo segmento, que é o segmento de software, basicamente apresentou uma pequena redução, saindo de 5,766 bilhões de dólares para 5,721 bilhões de dólares, então uma redução pouquíssimo significativa. Segmento de hardware apresentou um crescimento também pouquíssimo relevante, de 655 milhões de dólares para 670 milhões, e por fim o segmento de serviços, que aí sim também apresentou um bom crescimento, uma alta de 7%, saindo de 1,2 bilhões para 1,3 bilhões. E no geral, a receita da empresa como um todo apresentou um bom crescimento justamente por conta do segmento de cloud, que conseguiu carregar esse crescimento geral. Então a receita da companhia saiu de 13,3 bilhões para 14,9 bilhões, uma alta de 12%. E os próximos dados a serem avaliados estão atrelados ao lucro da companhia. O EBIT, que é o lucro antes de considerar os juros e impostos, e também o lucro líquido da companhia, que é basicamente o quanto que ela conseguiu efetivamente ganhar de dinheiro. Então, o primeiro dado, que seria o EBIT, que também é chamado de receita operacional, que aqui está em inglês Operating Income, nós temos então uma alta de 7%, saindo de 3,9 bilhões para 4,2 bilhões de dólares. Próximo dado que nós temos também é o quanto a empresa conseguiu obter de lucro antes de considerar os impostos, saindo de 3,1 bilhões para 3,4 bilhões, uma alta de 8%. E nós temos também aqui um dado bastante importante de ser mencionado antes de apresentar o lucro líquido, que é o quanto a empresa provisionou para pagamento de impostos, o que teve, nesse caso, nessa linha em específico, um crescimento bastante significativo, 108%. Então, em 2024, a empresa provisionou 240 milhões, já em 2025, 500 milhões de dólares, o que fez com que o lucro da empresa basicamente não crescesse, apesar de todas as outras linhas terem crescido justamente por conta desse provisionamento para pagamento de impostos. Então, efetivamente, o lucro da empresa cresceu 0%, inclusive ele até diminuiu quando a gente olha nas últimas casas da vírgula, saindo de 2,9 bilhões para justamente 2,9 bilhões. E no geral, os resultados da companhia acabaram sendo muito positivos, porque ela conseguiu apresentar um bom crescimento na receita, no lucro operacional, apesar do lucro líquido ter ficado no 0 a 0, todas as outras linhas apresentaram um crescimento. E além disso, um outro fator que fez com que as suas ações subissem bastante, como você pode estar observando agora na sua tela, além, é claro, do contrato que ela conseguiu fechar com a OpenAI, ela fechou outros 4 contratos multibilionários com 3 diferentes clientes, o que vai agregar muito a médio prazo para o resultado da empresa. Então, se você investe na Oracle diretamente, ou se você investe em algum tipo de ETF em que a Oracle está posicionada, você com certeza deve estar muito contente com esse resultado. Finalizados os resultados da Oracle, podemos partir para o próximo resultado envolvendo a Adobe, que conseguiu apresentar um excelente crescimento no seu lucro e também um excelente crescimento na sua receita. E vamos olhar agora para o quanto a empresa conseguiu obter de receita para cada um dos seus segmentos, comparando os períodos de 3 meses de 2024 e 2025 e também um período maior, 9 meses de 2024 e 9 meses de 2025. O seu principal segmento, o segmento de inscrições de assinaturas, foi o que mais apresentou crescimento, 12% comparando o prazo de 9 meses e 12% também comparando o prazo de 3 meses. E esse é o único dado relevante
para ser avaliado profundamente na sua receita, justamente porque ele é de longe o mais representativo. Então, só para você ter uma noção da magnitude, a empresa saiu pegando prazos de 3 em 3 meses, de 2024, onde ela teve uma receita de 5,1 bilhões nesse segmento de inscrições, para 5,7 bilhões, enquanto os outros segmentos de produtos, que apresentou uma queda bastante sim significativa, e também de serviços no geral, onde também a queda foi significativa, mas são receitas pouquíssimo relevantes. Então, mesmo que ela perca muita receita nesses outros dois segmentos, no geral, não vai mudar nada para a empresa. E a última linha, que também importa bastante, é o quanto a empresa conseguiu apresentar de crescimento na sua receita geral. Então, comparando dados de 3 em 3 meses, nós temos uma alta de 5,4 bilhões para 5,9 bilhões, um crescimento de 11%, e comparando um prazo de 9 meses, também o crescimento foi exatamente igual, 11%, saindo de 15,8 bilhões para 17,5 bilhões. Olhando agora para os dados de lucro, agora sim, a empresa conseguiu surpreender positivamente, não só porque o resultado foi bom, porque a empresa cresceu, mas porque o crescimento foi acima do esperado pelo mercado. Então, o crescimento do lucro bruto da empresa num prazo de 3 meses foi de 10%, e quando a gente compara num prazo de 9 meses, uma alta de 11%. Olhando agora para o EBIT, lucro operacional, um crescimento de 9%, olhando para um prazo de 3 meses, e uma alta total de 35%, comparando um prazo de 9 meses em relação a 2024. O lucro líquido da empresa também cresceu 5%, e comparando um prazo de 9 meses, uma alta de 36%. E por fim, o dado mais importante de todos, que é o lucro por ação da empresa, nós temos um crescimento de 11%, comparando o período de 3 meses, e 42% comparando o período de 9 meses. Então, no geral, o resultado que a Adobe conseguiu apresentar nesse trimestre acabou sendo muito positivo, porque principalmente a empresa conseguiu crescer no segmento mais significativo da sua receita como um todo, que é o segmento de subscrições, que é o segmento de inscrições de assinaturas mensais. E quando comparamos as expectativas que os analistas tinham, os investidores tinham em relação aos resultados e o que de fato a empresa conseguiu apresentar de resultado, nós vemos que eles conseguiram superar com bastante folga, tanto os dados de receita quanto os dados de lucro. Contudo, as ações da empresa não foram tão impactadas assim como você pode estar observando. Nós tivemos sim uma certa alta logo depois que o resultado foi divulgado, mas logo em seguida, algumas horas depois, as ações voltaram ao patamar anterior. Então, efetivamente falando, não mudou nada para o investidor, porque as suas ações continuaram no mesmo patamar. Então, esse foi o giro de notícias da semana. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino, para sempre que sair um vídeo novo por aqui você ser informado. E eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para você saber o próximo conteúdo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.